O Vale do Taquari realiza diversas ações relacionadas ao meio ambiente, entre elas o corredor ecológico no Rio Taquari. Para falar sobre o assunto, o repórter Alício de Assunção entrevista o biólogo Emerson Muscoff, que atua junto à Prefeitura de Estrela. Conosco nessa noite o biólogo Emerson Muscoff, ele que atua junto à Prefeitura Municipal de Estrela. Boa noite, Emerson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Alice, o prazer é meu. Emerson, de que se trata o corredor ecológico que é tão falado aqui na região? O corredor ecológico do Rio Taquari ele é um projeto de recuperação de área que tem um objetivo principal de proteger a água, de preservar a qualidade da água do Rio Taquari. Quando se fez uma série de estudos há algumas décadas atrás, se verificou que um dos principais problemas ambientais do estado e do Vale do Taquari também é a questão da qualidade de água. E um dos problemas que afetam a qualidade da água é as várias formas de poluição do Rio Taquari. O esgoto local humano, dejetos de fertilizantes e produtos agroquímicos que são levados pelas chuvas para dentro do rio. Então uma forma de amenizar esse problema é a instalação disso que nós chamamos de corredor ecológico do Rio Taquari, que na verdade é um programa de recuperação de áreas ciliares, tentando minimizar o impacto ambiental da ocupação humana dessas áreas. É importante frisar que não é um reflorestamento da área de preservação permanente prevista em lei. Essa área de preservação permanente prevista em lei, ela envolve 100 ou até 200 metros em alguns casos. O que a gente está pretendendo fazer é uma atividade de 10 a 30 metros, dependendo da característica do local. Emerson, quais os municípios que já estão envolvidos no projeto? São ao todo 13 municípios, desde Taquari, Triunfo, né, até lá em cima no início do Rio Taquari, lá em Nova Santa Rita, Mussum. São os municípios todos que são banhados pelo Rio Taquari. Esses municípios têm em comum uma série de características, como a questão da grande quantidade de atividades agrícolas ao longo da extensão do rio, mas também existe uma grande quantidade de ocupações urbanas nessas áreas, né? Tanto é que no final da década de 90 um estudo apontou que 60% aproximadamente da poluição do Rio Taquari seria oriundo do esgoto local humano. Então uma das proposições do corredor ecológico é também tratar o esgoto desses centros urbanos todos. Então não é só reflorestamento, não é só as áreas rurais, mas também em forte ação as áreas urbanas, principalmente através da questão do tratamento de esgotos. E existe algum tipo de resistência contra o projeto? Existe uma certa resistência, uma resistência até natural, principalmente dos pequenos agricultores que residem nessas áreas ribeirinhas, né, no Rio Taquari, porque quer queira, quer não queira, eles perdem a área produtiva, né? Mesmo que seja apenas 10, 20 ou 30 metros, e não os 100 previstos em lei, eles perdem a área produtiva. Então é normal que eles se sintam atingidos, ou até como na palavra de alguns, eles se sentem agredidos no direito de propriedade deles. É normal esse sentimento. Mas o que é preciso conscientizar essas pessoas é que todo mundo vai ter que perder um pouco agora, para que no futuro não percamos todos muito. Né? O Rio Taquari tem uma importância fundamental para a economia, não só questão ambiental. E sem dúvida não existe povo miserável que preserve o meio ambiente. Então a gente tem que levar as questões ambientais e econômicas com igual importância. Só que nada não se pode fazer. É preciso fazer algo. Então, ao invés de fazer os 100 ou 200 metros previstos em lei, estamos propondo aí 10, 20 ou 30 de acordo com cada característica. Na verdade, cada propriedade urbana e rural é analisada individualmente, pelas suas peculiaridades, pelas suas características. De modo que se tenta atender todas as nuances, digamos assim, de cada situação, de cada problema ambiental e socioeconômico das propriedades. E o corredor ecológico poderá abranger também o Rio Forqueta? Poderá. Na verdade, todo o trabalho do corredor ecológico está baseado num sistema de trabalho do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O Ministério Público criou promotorias especializadas em proteção de bacias hidrográficas. E na pessoa da doutora Mônica Maranghelli, que é a promotora de justiça no município de Estrela, ela está então incumbida da tarefa de cuidar das bacias hidrográficas do Rio Taquari, da qual o Rio Forqueta também faz parte. Inicialmente, claro, tem que se instalar o projeto em todos os 13 municípios do Rio Taquari, e os dois primeiros arroios a serem, digamos assim, trabalhados nesse sentido seriam o Carreiro e o Forqueta. O Forqueta, ele estaria, digamos, seria o segundo depois do Carreiro, mas em função até da catástrofe que houve nos municípios de Marques de Souza, Travesseiro e outros, no início deste ano, se chegou a um acordo que deveria ser um dos primeiros rios a ser atingidos pelo trabalho.
Emerson, para encerrar, o meio ambiente preocupa muito? Preocupa porque é uma situação que atinge a todos nós, né? A Constituição brasileira diz que todos nós temos direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. E a gente não pode dizer que nós temos hoje um meio ambiente sadio e equilibrado na região. Nós temos problemas ambientais. Então isso preocupa. Mas o que mais preocupa é a falta de ação da população quanto a isso. No dia do meio ambiente, no dia da árvore, no dia da água, se mobilizam, se faz alguma coisa. Mas no dia a dia se joga o papel de bala no chão, não se economiza água, não se cuida nas pequenas coisas que são as coisas mais importantes para a preservação ambiental. Ok, biólogo Emerson Muscoff, obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. E o Sesc de Lajeado apresenta no próximo dia 14 de setembro o show com Cleiton e Cleidir. Estará no Clube Tiro e Caça em Lajeado às 8 da noite. A dupla sobe ao palco em formato mais acústico com violões e violinos. Para relembrar antigos sucessos como Deu Pra Ti, Vira Virou, Nem Pensar e Paixão e mostrar as novidades do repertório de autorretrato CD-DVD de inéditas. Mais informações pelo telefone 3714 2266. Agora você acompanha o comentário do presidente da OAB de Lajeado, Edson Kober. Boa noite, amigos. Pois sobre o episódio da quebra de sigilo por funcionários da Receita Federal, algumas coisas poderiam ser melhor esclarecidas por setores da grande mídia brasileira. Quebra de sigilo fiscal não autorizado é um atentado ao contribuinte, seja ele quem for. Deve ser punido, obviamente. Neste caso, falta definir quem são os criminosos e quais suas motivações. Segundo a Receita, seriam mais de 100 quebras de sigilo. O problema é que entre as vítimas há um grupo de pessoas ligadas a um candidato importante de oposição. E aí o rabo entorta, principalmente às vésperas de uma eleição. A oposição transforma o acontecimento em drama, em fato político, e sai sem maiores esclarecimentos, logo acusando a candidata da situação por ato cometido em setembro de 2009, quando ela nem candidata ainda era. O tema passou a ser o mote do candidato de oposição. Além do mais, a grande mídia, intencional ou não, embarcou nessa e deu importância desproporcional ao caso. A candidatura de oposição deposita no episódio todas as suas fichas na intenção de alavancar as intenções de voto, tentando pelo menos assegurar um segundo turno nas eleições. A pergunta é: que relevância essas informações aparentemente bombásticas teriam para a campanha, seja em setembro passado, seja em qualquer outro momento do processo? Os que tiveram seus sigilos quebrados têm papel de destaque na campanha? A ideia de que a quebra de sigilo representa uma violação escandalosa da vida privada, um risco para o Estado de Direito, que deve zelar pela privacidade dos seus cidadãos, formalmente é um argumento corretíssimo. Há de fato aí uma questão que deve ser averiguada, pois não é agradável saber que nossa administração pública não zela como deveria por nossos dados pessoais. Mas pelo que se percebe, o fato não está causando o impacto desejado, até porque a grande maioria da população sequer paga imposto de renda e deve estar achando essa história um tanto complexa e não está entendendo o que está acontecendo. O assunto não está significando muita coisa. Em outras palavras, para quem trabalha honestamente e ganha seu salário, a duras penas, paga o seu imposto de renda no final do ano ou recebe a restituição, me parece não tem, nem de longe, o significado terrível e de desmoronamento do Estado que está se tentando dar. O discurso da vida devassada que a grande mídia está usando é de um elitismo sem tamanho. Quem tem medo de ter a vida fiscal devassada é certamente quem tem muito, mas muito a esconder. Quem tem muito dinheiro, quem declara bens incompatíveis com o estilo de vida pública que leva e assim por diante. Só para esses ter a vida devassada pode ter esse aspecto tão aterrorizante.
Acho até que boa parte da classe média deve inclusive olhar com certa ironia e um pouco de curiosidade perversa a possibilidade de saber quais as eventuais falcatruas que os famosos podem ter feito e que tanto os fazem temer em ter as contas devassadas. Em resumo, cabe aqui o velho jargão: quem não deve não tem nada a temer. Boa noite e até semana que vem. E saiba o que será notícia no Informativo do Vale de amanhã, no versão impressa direto da redação do Jornal Informativo, hoje com Bruna Lovato. Olá, Rita. Confira agora os destaques do Jornal Informativo do Vale de amanhã, sexta-feira. Moradores da região frequentam curso preparatório de comissário de voo e já puderam viajar para diversos países, mas volta e meia desembarcam aqui no Vale para visitar a família. E a Univates promove a terceira mostra de danças amanhã, com 60 apresentações. Além disso, a universidade realizou hoje a Olimpíada de Matemática. E Senac de Lajeado oferece cursos de capacitação com subsídio de 50% da prefeitura. Saltimbancos modernos entram em cena. A trupe Viajantes dos Sonhos apresenta o espetáculo La Combita, que tem uma Kombi amarela como peça principal. E o versão impressa fica por aqui. É contigo aí nos estúdios, Rita. Obrigada, Bruna. Você fica agora com o programa Transcendência. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajeado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/Lajeado. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.